Em janeiro de 2024, eu decidi passar 21 dias sem açúcar, sem refrigerante, sem sobremesa, sem qualquer tipo de açúcar adicionado. E o que eu vou te contar hoje não é só eu me senti bem, eu me senti melhor. Eu vou te contar o que aconteceu comigo dia a dia e também o que a ciência realmente diz sobre isso, incluindo um contraponto que quase ninguém fala. Se você já pensou em fazer esse desafio ou está curioso para saber se vale a pena, fica até o final. Mas eu já vou te adiantando. Eu comecei com 21 dias e hoje já faz 2 anos e meio que eu não consumo açúcar. E antes de começar, um recado importante. Eu não estou aqui para demonizar o açúcar. O que eu quero fazer é te mostrar o que acontece com o seu corpo quando você reduz ou corta o açúcar da sua rotina. E como você vai fazer isso sem sofrer tanto. Mas não dá para ignorar um fato. A gente não está acostumada a consumir tanto açúcar assim. Isso é muito recente. Mas estamos vendo a consequência disso no Brasil e no mundo inteiro. E o brasileiro, em média, consome 30 quilos de açúcar por ano, que é quase o dobro daquilo que é permitido. E isso está associado ao excesso de peso, obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares e até mesmo câncer. Vamos lá, eu quero falar para vocês quem eu sou, de onde eu vim, por que eu decidi ficar sem açúcar e por que é tão difícil para mim. E se eu conseguir, você também consegue. Eu vim de uma família, e aqui eu estou falando especialmente da minha mãe, que faz sobremesa, bolo e doce muito bem. Por exemplo, qualquer aniversário que tivesse na família, ela que fazia o bolo, qualquer almoço no domingo, ela que fazia a sobremesa. Então, lá em casa, o doce ele sempre esteve presente e, para ser bem sincera, desde criança eu como algum tipo de doce ou sobremesa todo santo dia da minha vida. Então, queridos, para mim, seja numa sexta-feira, seja num sábado, seja numa terça-feira, se eu almoçar e não tiver nenhum docinho para comer depois desse almoço, tem algo errado, tá entendendo? Tem algo errado, porque o costume é ter alguma coisa. Nem que seja um brigadeirinho, nem que seja uma torta, sempre vai ter algum tipo de doce, alguma sobremesa. Então eu vim com esse hábito e para mim nunca foi um problema. Depois que eu cursei nutrição, que eu decidi fazer dieta e etc, o doce ainda estava presente. Mas claro que ali numa frequência muito menor e numa quantidade muito menor, mas não deixou de fazer parte da minha vida. Mas em janeiro de 2024, eu li um livro que ele não está aqui nesse momento, mas eu vou deixar aí para vocês, que uma amiga já tinha me emprestado em 2021, quando a gente estava estudando juntas ainda. Ela falou: "Nossa, eu li esse livro muito bom, etc. Lê, por favor." E, enfim, eu li o livro. Chama DNA do Nazireu, vou deixar aí. Esse livro ele trata muito bem assim, um jejum que você vai fazer em prol de alguma coisa. E eu já li esse livro várias vezes, desde 2021, quando ela me deu, mas em janeiro de 24 eu li ele. Eu tinha meio que esse combinado de ler uma vez por ano, tá? Mas em janeiro de 2024 eu li ele e, gente, eu fiquei muito impactada. Sabe quando aquele livro é pra você naquele momento? Foi exatamente isso que eu senti, que eu percebi. E eu decidi que eu ia ficar sem açúcar. Mas eu tinha decidido que eu ia ficar. Agora eu já não me recordo se era 21 dias ou se era um mês sem açúcar. Acho que era um mês sem açúcar, 30 dias. E eu comecei no dia 23 ou 24 de janeiro, porque eu lembro que eu esperei passar o aniversário da minha mãe fazer um bolo. Foi 23 ou 24, tem na agenda anotado, tá? Depois eu vou pegar aqui e deixar pra vocês. E eu decidi, falei, vou ficar sem. Fiquei esse tempo. E aí depois eu pensei, acho que vou estender um pouco mais. Estendi, falei, vou ficar até julho. Chegou julho. Eu falei, vou ficar até o fim do ano. E eu estou aqui até hoje, há 2 anos e meio, fazendo o mesmo propósito. E agora eu já decidi. Eu só vou ter. Tem uma data, assim, mais ou menos, mas eu não posso falar aqui pra vocês, nem motivo, etc. Mas aquele livro, por que ele foi importante pra mim? Porque eu já tentei tirar o açúcar da minha vida como dieta. Pai, preciso fazer essa dieta, preciso tirar o açúcar da minha vida. Mas nunca deu muito certo.
Eu falava assim, só um docinho, entende? É só um pouquinho. Aí você vai ver, tem açúcar, assim, quase todo dia na sua rotina. Se não, todos os dias. Mas quando eu vi um propósito e eu decidi agarrar esse propósito, gente, eu nunca mais vi eu olhar. Sofrido, é sofrido. No início foi muito difícil, porque você tá acostumado com docinho. Você não tá acostumado a negar. Mas eu sempre lembrava, não é por causa desse propósito. E eu não caí. E eu não desisti. Eu sempre lembrava, nossa, eu não vou querer comer esse bolo porque eu tenho um propósito. E, gente, você precisa ter um propósito. Dessa forma você consegue. Porque, sendo bem sincero, eu já tentei muitas vezes ficar sem. Mas quando eu defini um propósito, isso mudou tudo. Olha que lindinho esse cookie de Lotus, tá? Biscoff. Avaliação. Muito bom, Ah. mas tinha meio doce. É um cookie, vai ser doce, né? Mas é bom. Que legal. Tem um espaço kids aqui, eu nem sabia. Nos primeiros dias é bem provável que você sinta dor de cabeça, uma irritação e aquela vontade de doce fora do normal, como se você não tivesse controle. Isso acontece porque o açúcar ele ativa os mesmos circuitos de recompensa no cérebro que outras substâncias viciantes. Então seu corpo ele literalmente ele sente falta. É um estímulo que ele sente falta. E a boa notícia é que isso passa. E na maioria dos casos, essa fase dura ali em torno de 5 dias. É menos de uma semana. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque eu não vou só falar as informações, eu vou te mostrar o que a ciência diz. E um estudo de 2008, publicado em Princeton, mostrou que ratos expostos ao açúcar de forma intermitente tiveram alterações bem específicas no cérebro, que é o aumento de um receptor de dopamina no núcleo accumbens. Eu vou deixar aqui uma imagem, né, para vocês identificarem a região, mas é a região central de recompensa no cérebro. E a queda de um outro receptor. E essa combinação é o mesmo padrão neuroquímico associado à dependência de substâncias. E tem um estudo que é ainda mais chocante. Pesquisadores deram a ratos a escolha entre um sabor intensamente doce e a cocaína. E sabe qual foi o resultado? A maioria dos ratos escolheram o sabor doce ao invés da droga. Mas isso não significa que o açúcar ele é literalmente uma droga no sentido clínico. Isso ainda está sendo estudado. Mas isso nos mostra o quanto os mecanismos cerebrais envolvidos são parecidos. E por que é tão difícil resistir ao açúcar nos primeiros dias? Quando você começa a prestar atenção nos rótulos, vai perceber que o açúcar está presente em quase todo industrializado. E então a ficha cai. Está presente nos molhos, nos pães, nos iogurtes e até mesmo na barrinha de proteína. E muitas vezes está disfarçado com outro nome, como xarope de milho, maltodestrina, destrose. Eu vou deixar inclusive uma lista na descrição para você acessar todos os outros nomes do açúcar. E ler o rótulo se torna quase que obrigatório durante esse processo.
parte da perda de peso que acontece nos primeiros dias é devido ao desinchaço, porque o açúcar ele causa uma inflamação e uma retenção de líquidos. Então, ao cortar ele, o corpo começa a liberar esse líquido retido. Mas isso não significa que o seu corpo mudou da noite para o dia. Vamos fazer um bolo de cenoura sem açúcar? E eu preciso te dizer que os benefícios vão muito além do que uma simples perda de peso. Cortar o açúcar impacta o corpo de várias formas. Os seus triglicerídeos vão baixar até 25%. O seu corpo, de maneira geral, ele vai desinflamar, pode diminuir aí as dores articulares e, claro, acelera menos o envelhecimento celular. Melhora a sensibilidade à insulina, ajudando o corpo a processar melhor a energia que você consome. Reduz a gordura no fígado, diminuindo então o risco de esteatose hepática. A sua pele ela fica mais saudável, com menos acne, oleosidade e retarda também o envelhecimento, já que o açúcar deixa o colágeno mais rígido e desidrata a pele. Você tem uma melhor digestão, porque não haverá esse desequilíbrio na flora intestinal e o seu paladar ele fica mais sensível, ou seja, você começa a perceber melhor os sabores dos alimentos. Agora eu preciso falar de uma visão um pouco mais crítica diante disso tudo. Dados mostram que mesmo quando existe uma queda no consumo de açúcar, a obesidade continua crescendo em alguns países. Isso significa que o açúcar ele piora o quadro, mas ele não é o único fator responsável, porque o contexto geral da alimentação, dos hábitos, influencia. Se está comendo muito fast food, se não bebe água, se está sedentário, se não ingere proteína nem fibra, tudo isso envolve este grande problema. Então você vai cortar o açúcar, mas não vai achar que vai resolver tudo. E um erro muito comum durante esse processo é cortar o carboidrato junto com o açúcar. E o carboidrato aqui nós estamos falando do arroz, da batata, da mandioca, da abóbora, até mesmo do macarrão, tá? Porque isso pode manter ou até piorar a sua vontade por doces. Porque o corpo, quando ele não tem energia suficiente, já que ele estava acostumado ali com a energia do açúcar, ele vai recorrer a hormônios do estresse para gerar glicose. Então, se você cortar os dois juntos, esse quadro, essa vontade por doce, essa compulsão por doces, ela vai piorar. Então, corte o açúcar, mas mantenha um consumo adequado de carboidrato. Claro que sempre juntando ali com proteína e fibra para equilibrar a refeição. Quero aproveitar para te falar que o seu paladar vai refinar muito depois que você retirar o açúcar. Um estudo da Universidade de Michigan mostrou que uma dieta rica em açúcar
dessensibiliza o paladar. Como assim? Dessensibiliza a língua ao sabor doce, reduzindo a resposta ao açúcar em até 50%. E o que que isso significa? Que você está sempre precisando de algo mais doce para conseguir sentir o sabor doce. E depois que você corta o açúcar, você vai perceber que até a fruta está mais doce, mas é porque o seu paladar começou a equilibrar novamente. E isso que eu falei das frutas não é só uma teoria. Tem um estudo que fez um teste com um grupo de pessoas e que foi reduzindo o consumo de açúcar diariamente, gradativamente, e com o tempo essas pessoas foram percebendo que os produtos estavam ficando mais doces. Mas não é porque adicionou mais doce àquele alimento, é porque ela ficou mais sensível. Então depois que você passa ali, por exemplo, uns 30 dias sem açúcar e vai comer algum doce, você consegue perceber agora que ele é mais doce do que você imaginava antes. Então o seu paladar ele vai resetando. Estratégias que me ajudaram durante esse processo de ficar sem açúcar. Primeiro, você não vai beber as suas calorias. Vai retirar o refrigerante e o suco, que é aquilo que tem mais impacto na nossa rotina. Segundo, que você vai começar a ler o rótulo de todos os alimentos e vai perceber que a maioria tem açúcar, mesmo que esteja ali com outro nome. Então você começa a fazer a troca por aqueles industrializados que não têm açúcar. Ou então começa a fazer do zero, bem natural. Terceiro, que você precisa se hidratar adequadamente, porque às vezes estamos com aquela sensação de fome ou com aquela vontade incessante por doces, mas na verdade você pode estar só desidratado. Priorize proteína, gordura boa e fibra nas suas refeições, porque o conjunto desses três vai te deixar mais saciado, vai controlar o pico de insulina da sua refeição e não vai causar aquela vontade incessante por doce. Claro que aqui também você vai dormir bem para controlar os seus hormônios, treinar regularmente e ter paciência durante esse processo, porque ele é custoso e é um pouco demorado, então você precisa ter paciência até se acostumar. Uma mudança duradoura, ela leva tempo para se estabelecer. Um hábito, ele leva tempo para se estabelecer. E é claro que você vai se permitir comer algumas coisas. E agora nós vamos começar um pouco dessa transição de, ao invés de comer um docinho todo dia quando você vai numa padaria ou numa cafeteria, você vai começar a deixar o doce apenas para ocasiões que são especiais para você. Como o seu próprio aniversário, seu aniversário de casamento, Natal, algo nesse sentido para ficar bem pontual e ter um sabor diferente. E algo que me ajudou muito durante esse processo foi manter refeições doces na minha rotina, como uma panqueca de banana ou alguma receita sem açúcar. Uma sobremesa sem açúcar, por exemplo, ajuda muito nesse processo para manter ali o sabor doce na rotina. Olha quem tá de faixa nova, o cara tá todo, ó. Olha. Enfim, nossa, pesada mesmo. Deixou de ser um mero faixa branca. Eu topei ficar sem açúcar por um propósito e eu senti a diferença na pele, literalmente. E aí me conta aqui embaixo, você toparia um desafio de 30 dias sem açúcar? Se esse vídeo te ajudou, deixe o seu like, comente e se inscreva no canal. Claro, compartilha com quem tá precisando ver esse vídeo.